Para nos ajudar a entender um pouco sobre esse caso, a gente conversa agora com a médica supervisora do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês, a Filomena Galas. Filomena, muito obrigada, hein, pela gentileza de conversar com a gente e trazer algumas informações aqui na CNN. Bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia a todos. Lhe ouço bem. Muito obrigada, hein, Filomena, por conversar com a gente e trazer aqui alguns aspectos de acordo com aquilo que oficialmente foi disponibilizado, né? A Polícia Civil diz, então, que pode ter sido uma intoxicação. Aí logo nos vem, assim, a pergunta, né? De que maneira poderia ter ocorrido essa intoxicação, né? Quanto tempo esses jovens, por exemplo, quando expostos ao monóxido de carbono, o quão mal isso pode fazer para o corpo humano? É sempre um prazer falar aqui, estar aqui com vocês na CNN. Obrigada. É sempre bom poder contribuir. O que a gente sabe em relação à intoxicação por monóxido de carbono, a gente sabe que, como o monóxido de carbono é um gás inodoro, não tem cheiro, e toda vez que tem queima, combustão, pode haver acúmulo desse monóxido de carbono, e o monóxido de carbono, uma vez entrando em contato com o corpo, né, sendo aspirado pelas pessoas que estão naquele ambiente onde pode haver a formação do monóxido de carbono, eles podem ter complicações, especialmente se eles se mantiverem nesse ambiente por um tempo, e esse tempo, acima de 2 horas, já é um tempo muito grande. Mas o que se sabe é que as pessoas não deveriam entrar em contato com o monóxido de carbono. Por isso, temos que ter vários cuidados para entrarmos ou para convivermos em ambientes onde pode ocorrer a possibilidade da formação desse gás. Porque as pessoas, por ser um gás inodoro, elas vão tendo sintomas, vão passando despercebido, e com o passar do tempo, esse sintoma que pode começar com uma cefaleia, com uma tontura, à medida que ele vai continuando nesse mesmo lugar onde tem a presença do monóxido de carbono, isso pode evoluir para coma e até para a morte. Pois é, existe ali o registro deles terem infartado. Inicialmente foi essa interpretação que eles fizeram, informações oficiais da Polícia Civil. Isso então é comum ocorrer? Esse é um dos problemas que podem ocorrer quando um ser humano fica muito tempo exposto ao monóxido de carbono? Olha, é muito difícil dizer o que aconteceu, até Claro. porque eu não tenho nenhum acesso ao que aconteceu, não estava no local, mas o que nós sabemos é que uma vez o monóxido de carbono entrando em contato com o sangue, ele tem uma grande afinidade pela hemoglobina. Com isso, a hemoglobina, o que ela faz normalmente? Ela transporta o oxigênio, então há uma dificuldade do transporte de oxigênio, e se não tem transporte de oxigênio, não tem formação de energia e as células morrem. Havendo morte celular, vai havendo uma disfunção multiorgânica. Em relação ao coração, o que se sabe, o que a literatura fala, é que em pessoas que já têm algum grau de doença coronariana, eles podem estar mais suscetíveis a essas alterações impostas pelo acúmulo do monóxido de carbono. Pois é, as informações que a gente tem é que, bom, que para o delegado os familiares deram algumas informações, né, foram prestando esclarecimentos, que teria havido uma customização do veículo. Aí a polícia está agora apurando se teve algum vazamento, se fizeram alguma modificação na estrutura do veículo que pode ter ocasionado, né, doutora, esse respirar desse monóxido de carbono, e oficialmente informaram que o grupo teria respirado por 4 horas, segundo a investigação, esse gás. Só aqui confirmando, a senhora disse que ele é inodoro, ou seja, não é que nem um gás de cozinha, né, que por segurança você começa a sentir o cheiro e já pensa, opa, tem um vazamento. No caso desse monóxido, a gente não tem, por exemplo, pelo odor, como sentir que ele está vazando.
Não, não, e aí que está o perigo. Como ele é inodoro, não tem cheiro, as pessoas não percebem que elas estão inalando monóxido de carbono. E aí, outra coisa que assim, que vale a pena a gente falar aqui, é que como eles não sentem, não tem um cheiro diferente, esquisito, no ambiente, eles acabam evoluindo para sonolência, para torpor, depois para coma, e muitas vezes eles não têm nem o tempo de pedir ajuda, porque se tiver uma, duas, três, quatro pessoas, todas essas pessoas vão sendo submetidas a essa quantidade de monóxido de carbono que vai se acumulando, e esse acúmulo é que vai fazer que progressivamente, se as pessoas não forem retiradas desse ambiente que está embebido de monóxido de carbono, eles vão progredindo nas alterações, tendo até muitas vezes evoluindo para coma e evoluindo para morte. É como se a pessoa não tivesse nem tempo de sinalizar as alterações que ela está tendo secundárias à inalação do monóxido de carbono. Pois é, é muito É importante muito poder grave. ouvi-la. Sim, gravíssimo, né, doutora? Porque as informações, todo mundo, eu não digo que todo mundo, não posso generalizar, mas ocorreu assim, foi uma surpresa imaginar. Peraí, mas se eles começaram a passar mal, claro, é uma hipótese, é uma linha de investigação da polícia, eles que estão levantando as informações e de acordo com aquilo que foi publicizado, a gente está agora ouvindo uma profissional para explicar, né, quais são os efeitos quando o nosso corpo entra em contato com esse monóxido de carbono. E o que chamou a atenção, né, doutora, inicialmente foi, puxa, mas se eles estavam passando mal, por que não teriam saído para pedir ajuda? E é por isso que é tão importante ouvir isso que a senhora está dizendo, que a pessoa vai ficando numa sonolência e às vezes, muitas vezes, nem percebe que está passando mal e pode até adormecer. Isso pode ser uma explicação pelo fato dos 4 terem morrido dentro do veículo. Isso mesmo. O que a gente que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, e falar no ar, e falar numa rede tão importante, tão ouvida como a CNN, é que esse perigo existe, especialmente em todo local que tem queima, né? Quando tem queima, quando tem carros, onde tem combustão, aquecedor de gás, a querosene também, às vezes, em combustão, incêndios de residência ou incêndios pode acontecer, é que uma vez iniciado a liberação do monóxido de carbono, ela só vai se acumulando. E o mais importante, primeiro é tentar fazer a profilaxia disso. E a segunda coisa é sair do ambiente. Mas por que as pessoas, infelizmente, às vezes não saem? Porque nem sempre quem está nesse ambiente vai pensar que ele pode haver naquele ambiente uma liberação de monóxido de carbono. Então, às vezes, os sintomas são dor abdominal, náuseas, vômitos, cefaleia, que pode ser fazer diagnóstico diferencial com mal-estar geral, com uma alimentação. Então, é por isso que se as pessoas não tiverem focadas, se não tiver uma publicação muito grande dos efeitos, aproveitar, infelizmente, uma tragédia como essa que aconteceu para esclarecer a população das possíveis vazamentos ou acúmulo desse monóxido de carbono, podendo levar a efeitos colaterais gravíssimos, inclusive se nada for feito, se não for tirado essas pessoas do ambiente e submetidos ao tratamento, essas pessoas podem falecer. Pois é, importante esse alerta. Doutora, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. É uma pena que o assunto seja adverso e triste, né? Mas a importância da gente estar conectada com as informações da medicina. Verdade. A doutora Filomena Galas, médica supervisora do INCOR aqui de São Paulo e também do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada. De nada, sempre à disposição. Uma boa tarde a todos. Obrigada, minha querida. Bom dia.